Olá, irmãos. Aqui, pastor José Carlos. Aí você e a sua fé. O livro de Lucas, no capítulo de número 24, ele relata a passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Esse relato, ele anteriormente, nos capítulos anteriores, Jesus vem subindo para Jerusalém junto com os seus discípulos e ali ensinando a eles que ele estaria em Jerusalém, ali ele seria condenado, ali ele seria crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Amém. Isso aconteceu. Jesus foi morto, foi sepultado, e ao terceiro dia, de fato, ele ressuscitou. Agora, vamos analisar a atitude desses discípulos que receberam todo esse ensinamento. Sim, eles vieram caminhando a Jerusalém. Ninguém ousava perguntar ao mestre alguma coisa para que pudessem entender, para que pudessem se situar naquilo que o Senhor ali estava passando para eles. Não, eles, talvez por timidez, não sei, eles continuaram seguindo. Quando Jesus foi morto, sepultado, qual foi a ação deles? Eles se dispersaram, cada um tomou o seu rumo. João, capítulo 20, se não me engano, ele relata que Pedro, ele voltou para a pesca, ele estava lá na praia, Jesus apareceu. E aí então, depois de morto, depois de ressuscitado, Jesus teve então que procurar aqueles discípulos e avivar no coração de cada um aquilo que ele havia falado. Eu penso que isso aí seja e se cumpra aquela palavra que o Senhor fala, que bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado o que viu e creu. Porque eles estavam vendo, mas eles não estavam crendo. Não estavam crendo. Você vê que Jesus precisou ir ao meio deles e Jesus mostrar para Tomé, através dos cravos da sua mão, que era ele mesmo. Jesus precisou ir atrás de Pedro na praia e chamar Pedro e conversar com ele. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Eu penso que ali Pedro se converteu de fato ao Senhor. E aí se ensina para nós uma coisa muito interessante, que é o seguinte: aqueles discípulos estavam junto com o mestre, caminhavam com o mestre, comeram, beberam, dormiram, viveram junto com o mestre durante um período, ouviram os ensinamentos, mas aquele ensinamento para eles não foi eficaz. Eles não entenderam exatamente aquilo que Jesus estava falando. E isso é o caso de muitos de nós hoje. E nós precisamos, então, ter consciência daquilo que nós estamos ouvindo para que possamos realmente crer no Senhor nosso Deus. E aí nós chegamos a essa narrativa dos discípulos no caminho de Emaús. Eles foram caminhando, saindo de Jerusalém. Ou seja, eles voltaram às suas atividades normais. Certamente eles estavam frustrados, desorientados e certamente se perguntando: tudo aquilo que o Senhor falou, será que foi vão? Será que foram vãs aquelas palavras? Porque o que se tem hoje é que Jesus foi morto,
e foi sepultado. E eles saíram antes de ver o mestre ressuscitar. Eles não esperaram o processo se completar. Amém. Jesus, então, assim como já tinha feito com os outros, vai atrás desses, vai atrás deles, e ali ele começa um processo de restauração da fé desses dois jovens. Jesus entra no meio deles e começa então um diálogo, começa a perguntar, começa a procurar saber aquilo que eles pensavam, o que eles estavam sentindo, e eles começaram a falar. Chega um determinado ponto em que eles estavam chegando ao seu destino, né? Onde eles estavam ali certamente voltando às suas raízes, o mestre faz menção de passar adiante, passar adiante. E o que eles fizeram? Conseguiram convencer o mestre de que ficasse com eles. Jesus lhes atende e com eles, à medida que ele fala, ao momento do partir do pão, e eles então têm os seus olhos abertos para ver e entender que era o próprio mestre que ali estava no meio deles. E eles tiveram então a oportunidade de realmente entender que aquilo que Jesus falou havia se cumprido. Ele seria morto, ele seria sepultado e ele seria ressuscitado ao terceiro dia. Só que eles não esperaram esse terceiro dia, eles saíram, seguiram, voltaram às suas práticas normais e eles não esperaram que se cumprisse tudo aquilo que o mestre havia orientado a eles que iria acontecer. Então, meus irmãos, normalmente é comum se pregar que na comunhão, no partir do pão, seus olhos se abriram e eles puderam então constatar que aquilo que o mestre havia falado, de fato, era verdadeiro. Agora eu quero conversar com você sobre o seguinte assunto que me chamou a atenção. Eu penso que o milagre ele não aconteceu quando eles estavam ali na mesa partindo o pão. Esse milagre, ele começou a acontecer no caminho, onde Jesus vinha e expunha para eles, nas Escrituras, aquilo que a seu respeito estava registrado. E eles sentiam o seu coração arder à medida que eles ouviam ao mestre. Daqui a pouco mais, eles param, entram no seu lar, e ali, no partir do pão, houve então a coroação daquele ato. Jesus se mostra a eles, eles têm os seus olhos abertos, e então eles realmente devem ter até ficado desapontados e envergonhados consigo mesmos, porque eles não creram naquilo que o Senhor havia lhes falado. Então, fica para nós o ensinamento de que se nós queremos ter comunhão com o Senhor nosso Deus, se nós queremos crer naquilo que o Senhor nos fala, é necessário um desejo de que Ele realmente esteja em nosso meio, como aconteceu com esses jovens. Eles vinham ouvindo sobre Jesus, eles receberam a palavra de convencimento de que aquilo que o mestre havia falado era verdadeiro, e eles então desejaram ardentemente e convenceram o mestre a estar com eles. Então, esse é o segredo, essa é a chave daquilo que nós precisamos entender. Se nós queremos ter uma vida plena com o Senhor nosso Deus, se você deseja ter uma vida plena em Jesus, primeiramente você vai precisar desejar
Jesus em sua vida. Isso não é um desejo supérfluo, não, é algo profundo. Você vê que os discípulos precisaram convencer ao Mestre de estar com eles, de ficar com eles, de permanecer com eles. E eles convenceram. Quando eles convenceram, então o que aconteceu? Seus olhos se abriram e eles puderam então constatar que tudo aquilo que o Mestre havia relatado havia acontecido e que de fato era extremamente verdadeiro, era verídico aquilo que o Mestre havia passado para eles. Então, receba esse ensinamento. Você quer ter comunhão com o Senhor? Deseja ardentemente. Deseje do fundo do teu coração. Busque estar na presença de Deus. E o que vai acontecer? Ele vai te ouvir. Ele vai se voltar para você e vai fazer com que você seja alguém cheio da sua graça, cheio do teu poder. Não adianta muito apenas se ouvir superfluamente sobre Jesus. Não adianta muito se ouvir relatos. O que adianta, sim, é se buscar ao Senhor. Buscar com fervor, com o desejo de o encontrar. E à medida que assim é feito, ele se deixa achar. Que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.